Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, Rodriguinho, é a importância da escola católica na vida de vocês dois. Sim, Não sem é? dúvida. Sem dúvida. Porque, assim, a marca feita em vocês da evangelização no Colégio Damas tem uma grande porcentagem, tem um grande peso a vida que vocês levam hoje, né? Sim. Eu fico muito preocupado com o destino da educação católica no Brasil. As pessoas pensam que a educação católica é ter uma aula de religião, é ensinar a Ave Maria, o Pai Nosso, rezar no começo da aula e no final da aula. E a educação católica é muito mais do que isso. Gabriel e eu, a gente viveu dentro de uma estrutura em que a gente respirava a vida católica. Então a gente tinha eventos de evangelização onde a gente se comprometia a levar aquela experiência de Deus que a gente fez para outros jovens. Então a gente tinha no recreio a oportunidade de fazer um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente tinha um contato da missa diária que era possível na capela da escola. A gente tinha acesso à vida dos padres que eram os capelães da escola. A gente tinha acesso à vida das irmãs. A gente tinha acesso aos grandes pensadores da igreja, né? Por exemplo, eu fiz retiro de crisma com o Padre Léo. Conheci Padre Adilson Simões por meio da escola, conheci Dom Henrique por meio da escola. Na escola fui apaixonado por Irmã Adélia, convivi com a Irmã Adélia, ia na enfermaria visitar a Irmã Adélia. Tudo isso dentro de uma escola católica. Agora, claro, escola católica não é escola que dá aula de religião. Escola católica é uma escola que está mergulhada dentro do espírito católico. Então, isso é o grande diferencial. É a gente ser introduzido na vida eclesial por meio da experiência que não necessariamente, ou melhor, na maioria das vezes ela está fora dos muros e das paredes da sala de aula. Então a gente fica numa preocupação grande com aquilo que é consequência, que é um acidente, e esquece daquilo que é essencial. Está vivendo a vida cristã, está vivendo a vida da graça, ter acesso a essas pessoas. Eu me lembro com muita clareza de uma irmãzinha chamada Irmã Marie Stanislas. Era bem velhinha, ela foi na juventude professora de matemática do colégio. Irmã Marie, quando eu era aluno da 6ª, 7ª série, Irmã Marie, ela tinha seus 80 e bota e força. E ela era a dirigente de um grupo de renovação carismática dentro da escola. E ela participava desse grupo aos sábados. E eu lá com 12 anos, eram os adultos, e eu lá com 12 anos ia participar do grupo de oração. Chamava Grupo de Oração Rainha da Paz. Hoje na comunidade, temos muitos jovens que são filhos dos membros do grupo de oração Rainha da Paz, que são jovens que foram evangelizados por Irmã Marie. E Irmã Marie era uma mulher de uma grande virtude, ela tinha um problema de coluna já sério, meio que não chegava a ser como Frei Damião, mas também tinha uma cifose importante. E ela descia todos os dias, na hora do recreio, para estar com as crianças e com os adolescentes. E eu perguntava, Irmã Marie, por que a senhora desce? Ela disse, porque eu preciso amar Jesus nesses jovens. E ali foi com ela que eu aprendi a amar Santa Teresinha. Ela falava francês, então lia livro de Santa Teresinha em francês, né? O Diário Espiritual de Santa Teresinha, né? A História de uma Alma, né? A autobiografia, já dizia que era o Diário de Santa Faustina. Ela lia para mim trechos em francês e traduzia na hora. Uma pianista de mão cheia, então, você viu, na escola tem pianos, ela sentava no piano, tocava, já bem idosa, sabe? Então, é a introdução na vida da graça. Eu não me preocupo se a escola está dando aula de religião ou não, muito embora acho que seja muito bom, mas não é esse o cerne. O cerne é a criança, o jovem, poder ser recebido na escola como... Eu entrei lá muito criança, era recebido por uma irmãzinha, a irmã beijava a cabeça da gente e dizia, bom dia, flor do dia, já chegou minha alegria. E aí a gente ali experimentava que as mulheres, as freiras eram mulheres de Deus, e as mulheres de Deus eram mulheres felizes, doces. Então, a gente ali aprendia a ser católico, a gente ali aprendia a ser cristão. Infelizmente, essas gerações não experimentam muito isso. Sem contar de que, se a escola católica forma bem formado um homem hoje, amanhã esse homem vai estar ocupando lugar na sociedade. E se ele é um cristão, muito mais do que um cidadão, se ele é um bom cristão, ele vai ser um bom cidadão, ele vai ser um bom profissional, ele vai ser um bom pai, ele vai evangelizar os filhos. Então, é uma cadeia que se sucede de muita graça e que, infelizmente, hoje
a gente não vê acontecer, nem nas escolas ditas católicas. Né? E é uma coisa interessante que o Rodriguinho está dizendo, porque em 2 minutos, veja, num parágrafo, ele resumiu aquilo que, na minha opinião, é a ideia da pedagogia católica que, como ele disse, ultrapassa o ensino religioso. Né? Veja, ele disse uma irmã, portanto, uma mulher consagrada, mas é uma irmã, uma mulher consagrada que toca piano. Olha a cultura aí, olha a música aí. Mas fala francês. Fala francês, ou a língua aí. Encanta, atrai. Mas é um menino que entra na escola e a irmã beija a cabeça dele. Veja, olha o carinho aí. Né? Essa pedagogia que hoje se chama pedagogia do afeto e tal, olha aí, encarnada numa mulher. Né? O que Dom Bosco fazia, né? Dom Bosco estava pouco preocupado com o que estava acontecendo dentro da sala de aula. Exato. Eu tenho a impressão, e é uma coisa que eu acho, Guto, Rodriguinho, que eu tenho a impressão de que a nossa geração especificamente tem um papel muito importante nisso. Recuperar a ideia de uma pedagogia católica, de uma educação católica, que é muito mais do que ensinar alguma coisa. Veja, é formar um cidadão, é formar um homem, é formar uma mulher. E claro, para nós católicos, a formação, ela passa necessariamente por uma coisa orgânica, né? Uma coisa complexa. Para nós, veja, para nós cristãos, formar os seres humanos é formar a imagem de Cristo. Para nós, esse é um traço muito importante no carisma da nossa comunidade, porque como nós precisamos, por vocação, nos tornar semelhantes a Ele, nós temos que recuperar algo que nós perdemos com o pecado original, né? Nós mantivemos a imagem, mas perdemos a semelhança. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa imagem permanece, mas a nossa semelhança, por causa do pecado original, ficou comprometida. Nós temos que formar as pessoas para recuperar a semelhança. E para recuperar a semelhança, nós temos que fazer isso que Rodriguinho e eu tivemos acesso numa escola. Ou seja, o carinho faz parte de dar novamente a semelhança a Jesus, porque Jesus é um homem bom, é um homem caridoso, mas ao mesmo tempo tem que se formar na música. Por quê? Porque Deus é beleza. Isso. Mas ao mesmo tempo é muito importante que tenha um fardamento em ordem. Por quê? Porque Deus é ordem. Então eu tenho a impressão de que a gente precisa recuperar a ideia da educação, e é interessante a gente estar falando sobre Dom Henrique nisso, porque Dom Henrique, durante um tempo, foi responsável pela Comissão da Educação aqui do Regional. E eu estive presente nas reuniões com ele. E ele chamava muito a atenção da gente para esse aspecto. Entender a educação católica como algo que ultrapassa a mera aprendizagem formal do credo, né, é muito mais do que isso. Né? Na realidade, minha gente, vamos ser francos, a gente precisa retomar a ideia de que quem construiu o pensamento ocidental foi a Igreja Católica. Isso. Veja, nós estamos aqui com São Tomás de Aquino, com Santo Agostinho. Veja, são os pensadores. Eu, no mestrado e no doutorado, quando eu vou estudar o pensamento da filosofia ocidental, eu necessariamente preciso passar pelos pensadores católicos. E é mentira a ideia que depois da Idade Média, ou depois do Renascimento, ou depois da Modernidade, a Igreja Católica foi passear e não construiu mais nada. É mentira isso. Michel de Certeau, Henrique de Lubac, Balthasar, todos esses grandes pensadores, Romano Guardini, que influenciou Paulo VI, Bento XVI, agora o Papa Francisco, veja, são grandes homens do pensamento que foram forjados dentro da Igreja Católica. Terence Chardin, que pensou numa possibilidade de unir a ideia da fé e da razão na ideia da evolução do ser humano, né, da construção da espécie. Eu acho que a gente deveria recuperar essa noção de pertencimento a uma cultura católica que não está restrita à paróquia. Sim. Né? Não está restrita. E é interessante isso que o Rodriguinho disse também, porque para nós, pelo menos lá no Colégio Damas, para mim, eu percebia claramente que não existia diferença entre estar na escola e estar na igreja. Tanto é que as nossas missas no final de semana, 5 horas da tarde lá no sábado, eram lotadas de jovens. Por quê? Porque eles estavam no colégio e depois iam à missa. Né? Não tem separação entre uma coisa e outra.